As virtudes. Aristóteles elencava algumas virtudes. Tá? As virtudes que ele listava eram as seguintes: coragem, fortaleza, sabedoria, prudência, justiça, liberalidade, magnificência, magnanimidade e temperança. As virtudes aristotélicas, ou virtudes que eram levadas em consideração no mundo grego antigo, são diferentes das virtudes cristãs. Tá? Podemos lembrar aqui algumas virtudes cristãs: o amor, caritas, a caridade, a humildade, são virtudes tradicionalmente cristãs, assim como a capacidade de perdoar, né? Não 7, mas 70 vezes 7, né? Como dizia a figura de Jesus no Novo Testamento. Já os gregos valorizavam outros aspectos da vida humana. Eu citei essa lista de virtudes elencadas por Aristóteles, mas nós podemos lembrar que no mundo grego antigo era muito valorizado, né, a capacidade do sujeito levar até o máximo possível o seu ideal de vida, né, tentar concretizar seus planos, né, de forma engajada. Por exemplo, se o sujeito quer ser um soldado, um guerreiro, ele deveria ser o melhor guerreiro possível. Morrer em batalha, se for necessário. Né? Então, a história de Aquiles vai neste sentido. Né? Nós podemos encontrar vários exemplos, né, nos textos de Homero, né, tanto a Ilíada como a Odisseia. Né? Temos a figura também do sujeito que busca o conhecimento, que se apresenta como um sujeito detentor de sabedoria ou de inteligência, e ele vai se dedicar o máximo possível para expressar da melhor forma possível sua inteligência, sua sabedoria. É uma diferença também entre inteligência e sabedoria, certo? Por exemplo, na Odisseia, nós temos a figura do Odisseu, Ulisses. Ele era considerado um soldado muito, muito inteligente. Tá? É um rei que participa da guerra contra a Troia, mas ele era muito, muito inteligente. É ele que bola lá o cavalo de Troia, né? Plano para a invasão de Troia, é um cavalo feito de madeira, onde os soldados vão se esconder dentro do cavalo. Então ele era considerado muito astuto, muito esperto, muito inteligente, e demonstrava isso da melhor forma possível. Depois, quando a guerra acaba, né, para voltar para casa, ele tem problemas, porque desafia o deus Poseidon, e tem que passar por uma série de testes, de provações, para poder então voltar para a sua casa, né? Ítaca. E aí, nessas provações, ele mostra sua inteligência, sua astúcia, sua esperteza. E em Ilíada, também na guerra contra a Troia, né, a figura do Aquiles, que já mencionei, um grande guerreiro, né, o melhor de todos os guerreiros. Né, também era considerado um semideus. Né. No campo da filosofia, os pensadores devem mostrar sua capacidade intelectual. O sujeito deve desejar ser, se ele é um filósofo, o melhor filósofo possível. Então, a virtude vai se expressar aí, na prática, e tem que mostrar que é um grande pensador. Né? Mas como demonstrar isso aí? Nós pegarmos a história de vários filósofos antigos, cada um viveu sua filosofia de uma forma diferente. Por exemplo, o Heráclito de Éfeso. O Heráclito era descendente de nobres. Ele deveria governar a cidade de Éfeso, ele era um príncipe,
mas decidiu largar tudo e viver isolado numa floresta para se dedicar ao pensamento filosófico. Mesmo assim, alguns habitantes de Éfeso, concidadãos do Heráclito, iam lá visitar o Heráclito, incomodar o Heráclito para beber da sua sabedoria, porque ele era considerado um sábio. Aliás, o termo filosofia, amor à sabedoria, sofia, tem uma relação com a ideia de sabedoria, com os sábios. Então, Heráclito era considerado um sábio. Lembrando aí que a palavra filosofia foi criada por Pitágoras. Mas Pitágoras nós vamos ver num outro vídeo. O Heráclito, então, isolado na sua casinha, no meio da floresta, pensando sobre a vida, recebia, então, algumas vezes visitas de concidadãos, de habitantes de Éfeso, que iam lá incomodá-lo para tentar beber a sua sabedoria. E ele largava, então, algumas frases que eram vistas como obscuras, de difícil entendimento, metáforas pesadas. A mais famosa, como vocês já devem ter escutado, é aquela: um homem não entra duas vezes no mesmo rio. Ora, por que, Heráclito? Porque quando ele entrar a segunda vez no rio, não será mais o mesmo rio, as águas terão mudado e ele não será mais o mesmo homem. Porque para o Heráclito tudo estava em movimento constante, tudo flui, em grego pantarrei. Esse era o cerne da sua filosofia. O Heráclito dizia então que tudo estava em um movimento constante no universo. O universo era um cosmos organizado, Cosmos significa isso, universo organizado racionalmente, porque a essência do universo, o universo pode ser substituído também por physis, significa natureza em grego, era o logos, era uma razão universal. Então, ao contrário do que alguns pensam e dizem por aí, o Heráclito ele assumia assim que havia uma essência do mundo, que era esse logos, uma razão universal, que poderia ser compreendido como uma lei dialética que conduzia a natureza, a physis, o universo, o cosmos. Para compreender a verdade sobre o mundo, o humano deveria buscar pensar constantemente, por isso a filosofia é uma atividade nessa visão de Heráclito, uma atividade de reflexão constante, manter sempre a mente em movimento, pensando constantemente, para tentar se aproximar desse logos universal, dessa razão universal. Mas nunca o humano iria abraçar ou alcançar na sua plenitude esse logos, porque ele está sempre em movimento constante. Então a filosofia é uma atividade de reflexão constante. No entanto, podemos compreender, de acordo com Heráclito, que o movimento é permanente, que há uma lei dialética conduzindo as coisas no mundo, tudo tem o seu oposto, tudo e nada, vida e morte, alegria e tristeza, beleza e fealdade, etc. Então o conflito é permanente. Isso lembra também um pouco do taoísmo, uma tradição oriental de pensamento, yin e yang, o conflito permanente. Para compreendermos então a verdade sobre as coisas, nós temos que encarar o conflito e mantermos a nossa mente em movimento. Então, uma virtude seria isso aí, buscar o conhecimento, mantendo a nossa mente em movimento constantemente. Já se pegarmos, por exemplo, um outro filósofo, período clássico, Platão, a virtude seria se dedicar ao pensamento racional para compreender a verdade sobre o mundo, a verdade que está no mundo das ideias. Nós temos acesso ao mundo das ideias através do pensamento filosófico racional. A razão, então, é uma grande virtude. Pensar racionalmente é uma grande virtude. E controlar os nossos sentimentos e emoções é importante, porque no entender do Platão, as emoções, as paixões, esse era o termo usado, vão atrapalhar o nosso planejamento racional da vida. Vão atrapalhar a nossa conduta diária, vão atrapalhar a nossa busca pela verdade, porque as emoções mexem com a nossa mente, psique.
Lembrando que para Platão, psique era uma ideia também. Né? Psique, também trazido por alma ou mente, era uma ideia imortal. Então, quando o corpo, né, morria, essa psique permanecia, voltava para o mundo das ideias. Enquanto ela está presa num corpo material, sendo afetada pelos sentidos, pelo mundo dos sentidos, né? Mundo que nós temos, mundo sensível, que nós temos acesso através dos sentidos, e portanto também afetada pelas paixões, pelos sentimentos, pelas emoções, ela esquece então do conhecimento, das verdades eternas que estão no mundo das ideias, entender de Platão. Por isso, então, nós devemos controlar as nossas emoções, nossas paixões, e buscar, através do pensamento racional, filosófico, o contato novamente com o mundo das ideias, porque a nossa mente é uma ideia também. Né? Nossa mente é uma ideia eterna, na visão do Platão. Tá? Então, as virtudes para os gregos antigos não são as mesmas virtudes encaradas pelo cristianismo. Isso também muda, né? Porque o cristianismo, lá na época, né, dos primeiros cristãos, tá, muito diferente do cristianismo na Idade Média e é muito diferente do cristianismo hoje. Por exemplo, se nós formos analisar igrejas evangélicas que proliferam, né, no Brasil, vou pegar o Brasil como exemplo, mas também nos Estados Unidos, a parte do Ocidente, né, em especial aqui no continente americano, né, nós vamos ver que o que é virtude para esses pastores que conduzem essas igrejas neopentecostais. Né? Eles não se preocupam com amar ao próximo, eles não se preocupam com humildade, com caridade, né, com perdoar. Eles se preocupam com dinheiro. Né? Então, é o cristianismo adaptado ao capitalismo. Busca, né, por acumular riquezas, como ganhar dinheiro. Eles vão ensinar, então, aos crentes como eles devem lidar, entre aspas, aí, com a sua fé para, né, em última instância, ganhar dinheiro, sobreviver no capitalismo. Então, é um cristianismo adaptado ao capitalismo. Então, é uma visão sobre as virtudes totalmente diferente da visão sobre as virtudes lá dos cristãos, né, primordiais, né, lá quando começou, né, o cristianismo. Né. Claro que também a gente tem aí vários pontos de interrogação sobre como é que começou o cristianismo e tal, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, muitas lacunas, ainda não temos provas consistentes, históricas, se realmente a figura de Jesus existiu como pessoa e tudo mais, muita coisa foi deturpada, temos os evangelhos apócrifos, temos a manipulação sobre os textos dos ditos discípulos na época que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, etc, etc, tá? Mas eu comento isso aí para vocês pensarem um pouco sobre a questão da virtude. Então, virtude depende da cultura, da sociedade, da época, certo? Se vocês pegarem, por exemplo, lá no Japão, né? No Japão, na época dos samurais, dos shoguns, tá? As virtudes eram vistas de uma forma diferente. Tá? Então, a ideia da honra, isso aparece também na Idade Média Europeia, a ideia da honra. Né? Oh, alguém feriu a minha honra, vou morrer em nome da honra. Então, os samurais lá no Japão morriam em nome da honra. Oh, meu Deus, eu tenho uma ideia do que eu sou. Alguém feriu essa ideia do que eu sou, que na verdade é o ego do sujeito. Né? Então, fui ferido, fiz uma coisa aqui que feriu a ideia do que eu sou. Né? E aí eles até se suicidavam por conta disso. Quer dizer, o indivíduo assumia uma personagem, uma máscara, né? Personagem é máscara, e se alguma coisa fugia daquele roteiro que ele tentava seguir, aquilo ali era um ataque à sua honra. Podia vir tanto de parte de alguém ou dele mesmo, né? Se fez alguma coisa errada. Por exemplo, numa batalha ele cometeu um erro, foi covarde, então está com a honra ferida, manchada, e aí eles cometiam suicídio por conta disso. Né? Então, na Idade Média, final da Idade Média, na verdade, né? Final da Idade Média na Europa também isso aparecia de uma forma similar, né? Então, final da Idade Média na Europa, início do Renascimento, mas também isso foi retomado no Romantismo, século XIX. Então, o indivíduo, né, ia para um embate, né, mesmo que corresse risco de vida, se alguém ferisse a sua honra. Feriu minha honra, vamos fazer um duelo, certo?
Então, essa ideia de honra. Então, a honra como uma virtude. Né? Hoje, não vemos muito isso, certo? Não vemos muito isso. Né? Por exemplo, no Brasil, temos um presidente que não tem honra nenhuma. Um mentiroso, um canalha, não tem honra nenhuma. Então, a ideia de virtudes, essas virtudes mudam no decorrer do tempo, depende da cultura, depende da sociedade, depende da época. Tá? Mas só frisando, já que estamos falando um pouco da história da filosofia, né, os gregos eles tinham uma visão com relação às virtudes bem diferente da visão cristã e da visão que nós temos hoje sobre as virtudes. Né? Então o indivíduo tinha que se engajar num projeto de vida e levar isso até as últimas consequências. Tá? Então eram virtudes para os gregos a sabedoria, né? O uso adequado da racionalidade, a temperança, a moderação, certo? O indivíduo saber avaliar bem as coisas, saber aproveitar adequadamente o momento propício, tá? Então, a humildade, por exemplo, não era uma virtude para os gregos. Essa ideia de caridade também não era uma virtude para os gregos. Tá? A ideia de acumular riqueza não era uma virtude para os gregos também. Tá? Então, é isso que eu quero frisar aqui, tá bom? Bom, vou deixar por aqui também esse pequeno vídeo, né? Para alguns é o áudio, né? Porque eu vou postar isso também no meu canal do podcast, tá bom? Sobre as virtudes e posso voltar a falar sobre isso, tá? Mas no momento vou deixar por aqui. Então, um abraço a todos, sapere aude, tá bom? Como diziam os iluministas. Forte abraço.